Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Rômulo e você é bem-vindo ao canal Origem Sistêmica. Hoje eu estou numa consultoria aqui em São Paulo, no bairro de Moema, para poder falar com o pessoal, especificamente com o Marcelo, que fez umas constelações organizacionais aqui com a gente, e ele vai poder falar um pouco da experiência com ele, como foi a dinâmica e também como foi algum resultado, o que ele achou do processo. Bom, primeiro, prazer estar falando contigo, tá? Me apresentar, sou Marcelo Chiramiso, Chira para os íntimos, né? Sou sócio de uma consultoria. E acho que, para começar, tem um ponto importante, sou engenheiro civil, né? Engenheiro muito racional com as coisas, enfim, né? Quando fiz lá a primeira constelação, quando fui ver a constelação, tive realmente um baque, porque não são coisas racionais, né, que acontecem. Então acho que esse é o primeiro ponto. Mas eu acho que fui lá por acreditar numa coisa que eu sempre acreditei, que coisas boas atraem coisas boas, coisas ruins atraem coisas ruins, né? Então eu sempre fui muito fã desse positivismo de ter gente positiva, da gente fazer coisas positivas. A empresa que a gente tem hoje, ela é muito positiva, atrai muita gente do bem. E o nosso contato comum, quando mencionou, né, a constelação, eu me interessei exatamente por isso, saber que a gente pode melhorar essa positividade. A gente trata com pessoas, né, enfim, uma empresa basicamente formada de pessoas, e a gente vive com relações com frustrações, com resultados, com vitórias, enfim, isso pode gerar energias negativas, né? E que a gente pode eventualmente limpá-las. Aí foi um pouco desse contexto que me levou a chegar na constelação, né? Tá, mas daí quando você chegou lá, é uma dinâmica totalmente diferente do que você está acostumado no dia a dia. A gente põe pessoas em pé que a gente nunca viu para representar coisas. Uhum. Como foi de fora? Acho que você até entrou no dia. Como foi sentir aquela coisa que você era meio inexplicável? Como foi para você? Então, para mim foi ótimo, assim. De novo, como eu sou um cara muito racional, né? Mas ao mesmo tempo muito aberto a novas experiências, enfim, né? A outros conceitos. Acho que foi super interessante realmente entrar e sentir, né? Sentir coisas diferentes, né? Em algumas constelações, por exemplo, no mesmo ambiente, numa constelação sentir muito frio, aí na constelação seguinte sentir muito calor, né? Num ambiente que estava ali numa temperatura estável, por exemplo, né? Uhum. Então, começar a sentir essas coisas foi muito interessante. E um exercício mesmo para tirar um pouco da racionalidade e perceber como as situações elas afetam, assim, os nossos sentimentos, assim, o que a gente está sentindo, né? Eu lembro que a tua primeira constelação ela foi familiar, né? Foi um assunto que você trouxe, que não vem ao caso hoje, e porque a ideia aqui é falar de constelação de empresa, sim, né? Sim, então, para você, quando eu acho que você já fez várias, eu lembro de muitas delas, mas para mim, emblemática foi aquela primeira tua. Não precisa contar história, nada, eu só quero saber, assim, como foi ver a tua empresa daquele outro jeito, no meio daquela dinâmica, você olhar de fora a tua empresa, um personagem para você, o que apareceu, se era real para o momento, e o que isso mudou para você na sequência? Uhum. Você pode falar um pouquinho por cima, assim? Posso. Na verdade, a primeira da empresa, né? Isso. Porque antes da empresa eu já tinha feito umas 2 ou 3 pessoais, né? E a da empresa foi interessante, porque a gente, sabendo um pouco desse contexto de relações, né, familiares, aí fazendo a transferência, né, para o PJ, vamos dizer, para o profissional, a gente já tinha saído de uma relação de 4 sócios, então tinha tido já uma separação de sócios, depois ficamos só 2, na época éramos 3 sócios, enfim. Então tinha já, de alguma forma, algumas coisas que eu sabia que tinham energias que estavam sendo carregadas ali, desses rompimentos, muito provavelmente, né? Apesar dos rompimentos terem sido super amigáveis, enfim, né? Mas de qualquer forma tinha sido um rompimento. Então tinha na cabeça que isso poderia acontecer, e algumas coisas aconteceram e mostraram realmente algumas coisas, né,
pendentes. Mas o mais interessante dessa primeira constelação, ela acabou ocorrendo pós-constelação, né? Uma pessoa que foi lá uma vez só, inclusive, né? Ela apareceu lá por meio desse nosso contato em comum, inclusive, e eu já tinha tido uma relação profissional com essa pessoa lá no passado, sei lá, praticamente ali, quase uns 15 anos atrás, basicamente, né? E aí ela apareceu, olha, legal, tal, não sei o quê, participou da constelação, né? Mas aí depois de ter encerrado a constelação, ali num grupo de discussão pós-constelação, ele veio entender um pouco como foi a dinâmica, né, dessas energias e tal, e ele, na rodinha ali, falou assim, olha, aproveitando que está aqui, eu queria externalizar que eu tenho uma mágoa com você. Foi. Né? E que, por conta dessa relação, né, profissional lá de 15 anos atrás, ele tinha ali, na minha pessoa especificamente, achando que eu representava uma outra consultoria na época, que eu queria destruir o negócio dele, né? No final, o projeto que a gente estava trabalhando realmente tinha um pouco desse contexto de tirá-lo, de tirar a solução dele do cliente lá que a gente estava trabalhando, né, e colocar uma nova solução. Então ele tinha uma razão realmente de estar chateado, porque o cliente tinha optado por construir algo novo para substituir o que ele tinha de serviço, né? E aí ele tinha guardado isso lá com ele e tinha canalizado essa energia negativa ruim ali na minha pessoa, porque eu era o executivo que representava a empresa, né? E aí foi super interessante porque assim, ele lá naquela hora verbalizou isso, né? E aí você lembra, aí o Rômulo, né, você aproveitou e falou assim, ó, deixa eu aproveitar esse instante que está acontecendo aqui para fazer uma mini constelação entre vocês dois aqui para limpar essa coisa ruim que está aqui, presente. Né, e uma coisa que eu lembro é que foi um dia que devia ter umas 40 pessoas no auditório e foi na hora do café, o pessoal saiu, ficou nem meia dúzia ali na sala, daí aconteceu isso, e daí eu falei com você e com ele, falei, vamos, vocês querem ficar em pé aqui? Sim. Foi isso aí. Sim. E aí você aproveitou, viu aquele ensejo, viu a abertura que ele deu, e a gente acabou fazendo uma mini constelação entre nós dois ali, só para tirar um pouco dessa energia. E é uma energia que foi super interessante, que foi assim, em geral acontece com pessoas que não estão presentes, né? A gente faz a constelação para a gente, fala, é o pai, é a mãe, o tio, o avô, o filho, né? Algum parente, etc., que está representado pelas pessoas. E lá não, estavam as duas pessoas efetivamente, né, que tinham ali um pouco desse conflito, dessa coisa mal resolvida, né, que você sempre coloca nas constelações, né, do passado, e que a gente teve a oportunidade de limpar, né? Então acho que foi bem interessante mesmo. Foi bem legal. E a constelação aconteceu, teve esse plus aí do cara estar fisicamente presente no dia, foi muito legal. Mas e depois disso, para a tua empresa, o que mudou? Teve, assim, eu sempre comento que a gente tem... São dois instantes muito particulares, né? O da própria constelação, onde a gente tem muita coisa acontecendo, né? Pessoas ali que personificam, né? Personagens ali que fazem o papel do personagem que muitas vezes trazem o jeito, o trejeito, né? da própria personagem real ali. Então, enfim, conexões que acontecem, ou pessoas que se separam, que representam muito bem a vida real, né? Pessoas que são próximas se aproximam, pessoas que são distantes se distanciam ali dentro da própria sessão da constelação. Então acho que isso é muito importante. E além das coisas que eu acho que a sessão traz, que são essas coisas que a gente não enxerga, coisas que são do passado, coisas que a gente não desconhece, que são trazidas à tona, que a gente tem a oportunidade de limpar. Então acho que a sessão, ela em si, ela é super impactante. E tem o pós, né, que você está me perguntando, que também é impressionante, que são os resultados, né? E na época a gente tinha trazido lá, enfim, pontos para melhorar, né, resultados e tirar coisas aí, problemas da empresa, e principalmente em termos de resultados a gente viu, assim, graficamente você consegue ver ali o que acontece até a constelação e pós-constelação. Então, assim, realmente foi excepcional o que aconteceu em termos de resultados para a empresa. Entendeu? Legal. E daí eu vi que também, depois disso,
praticamente todo ano você dá uma usada na ferramenta, né? Sim, e é legal que você usa em locais diferentes, né? Essa primeira vez, eu sempre brinco que a primeira eu acho que é a mais impactante, porque você vai buscar coisas lá de trás da empresa que estão atrapalhando, que a gente não consegue. E depois você acabou usando a ferramenta para outras coisas, né? Sim. Em alguns momentos estratégicos da tua empresa. Você pode falar um pouquinho só por cima? Sim, sim. A gente teve lá também algumas de novo, a gente como empresa, né, natural isso que acontece, a gente vai tendo desafios, problemas que acontecem, né, ao longo do tempo. Coisas mais operacionais, mais táticas e algumas coisas mais estratégicas. E quando chega em pontos mais estratégicos da empresa, a gente, sabendo dos resultados que existem na constelação, a gente realmente usou a ferramenta para nos ajudar a tomar direções, enfim, para ver qual seria o melhor caminho. Um deles foi uma questão de uma separação de sócios que a gente tinha, né, que a gente estava lá eminente a acontecer, então a gente queria, né, só ter aí um pouco dessas reações, que isso poderia principalmente impactar. As decisões já estavam tomadas, né? Mas acho que a nossa preocupação sempre era com a empresa. O que isso poderia acarretar com a empresa? O que a empresa poderia sentir, enfim, né? E aí depois como a gente poderia eventualmente remediar esses efeitos, né, de uma segregação. Um sócio sempre também tem uma participação, é quase que um parente dentro da família da empresa. E aí qualquer rompimento, como a gente sabe dentro do processo de constelação, ele pode trazer um impacto, né, para a pessoa ali, que no caso era a empresa. Então a gente realmente queria ver esse impacto. De novo, a gente já tinha muita decisão tomada, mas muita essa preocupação do que poderia acontecer com a empresa, né? E depois, posteriormente também, a gente aí acabou tendo movimentos importantes aí de entradas de novos sócios, aí, investidores inclusive, né? E aí a gente também quis constelar para ver qual que é o impacto disso. E aí, tanto o impacto para a empresa, né, como é que a empresa ia reagir, como é que a gente ia, né, ter aí de ações para com a empresa, quanto também para a gente, né, como sócios majoritários, enfim, da empresa, o que isso poderia ter de impacto aí, trazendo uma nova esposa, vamos dizer assim, né, para a relação. E como que é para você que gere tudo isso, olhar na dinâmica os seus clientes? Falando especificamente de clientes, a experiência que a gente teve aí realmente foi impressionante também, né? Como disse, a sessão da constelação ela é impressionante. Então, personagens que representavam clientes lá, as relações dos clientes com a empresa, elas eram assim, impressionantes como acontecia. Olha, personagens eram mais próximos, elas se aproximavam, clientes que eram mais próximos se aproximavam, clientes que eram um pouco mais distantes não estavam tão distantes, né? A gente tem muitos clientes que são muito parceiros nossos, né? Então isso se representava ali dentro da constelação, inclusive uma constelação que a gente fez com os bonequinhos. Foi na pandemia, no começo da pandemia, a gente acabou fazendo no prédio antigo de vocês. Isso. Então tinha lá alguns clientes que a gente acreditava que eram clientes de longo prazo, etc., que a gente acredita que vai ter uma jornada longa, e esses se juntavam ali muito à empresa ali, né, ao bonequinho da empresa, então impressionante isso. E eu acho que o mais interessante é que assim, a gente sempre representou alguns clientes importantes ali na constelação, e como a gente já fez algumas constelações na empresa, a gente consegue ver evolução, né? Então, lá no começo, clientes importantes, eles se mantinham muito unidos, né? Mas depois, alguns clientes importantes lá, em algumas constelações anteriores, estavam muito unidas, elas apareceram que eles iam diminuir de importância ou iriam se afastar, né? E de fato aconteceu? E de fato aconteceu. Então, clientes importantes, né, começaram a diminuir a intensidade de projetos, enfim, e alguns outros, inclusive, se afastaram. Se afastaram assim, né, deixaram de comprar projetos, não foi um afastamento, não gosto mais de vocês, mas naturalmente, aí, de um ciclo de contratação, enfim, né, de relacionamentos dentro da própria empresa, os clientes começaram, né, a diminuir de faturamento dentro da empresa. E isso foi antecipado, né, na constelação, entendeu? Então, mais que a gente tenha, de novo, é legal porque a gente tem algumas ações importantes que a gente pode fazer, né,
Mas, de fato, mesmo tendo ações em cima da informação que a gente consegue ter dentro da constelação, o fato aconteceu, né? Então, acho que isso é muito forte como resultado da empresa, legal. Da constelação. Pô, eu queria agradecer bastante você, Shira, putz, abriu a casa aqui pra gente, é um prédio novo, olha que bacana que tá aqui. Pena o Pedro não poder estar com a gente hoje, mas, putz, obrigado demais, isso aí ajuda bastante o canal e outras pessoas que procuram o trabalho. Não, legal, obrigado você também, eu que tenho que agradecer, acho que putz, a constelação tem sido realmente uma ferramenta super importante profissionalmente, mas também em nível pessoal, né? Eu já fiz algumas para o nível pessoal também tão impressionantes quanto as do profissional, e isso faz a gente, para mim pessoalmente, acho que tem esse fato de consolidar aquilo que eu sempre acreditei, que eu falei no início, de acreditar em energias positivas, que a gente olha, tendo uma energia positiva, né, e botando energia positiva nas coisas que a gente faz, vão vir coisas positivas, né? Então, acho que a constelação ela veio para somar nisso, para falar assim, olha, pode ter algumas coisas, energias negativas que se juntam, e é natural que existam, né? Porque a gente está, de novo, em relações pessoais, profissionais, elas são pessoas que interagem, né? Colaboradores que de repente saem, clientes que de repente estão mais ou menos satisfeitos, enfim, então pode criar um pouco desse atrito, sócios, né? Enfim, que entram e tal. É natural que isso aconteça, enfim, e por mais que a gente tente colocar essa energia positiva nas coisas, sempre fazer o bem, vai acontecer essas coisinhas no meio do caminho que é importante a gente tirar do caminho, né? E são coisas que nem sempre as pessoas verbalizam, né? Ah, fiquei chateado com isso. O cara leva com ele, como foi o caso que a gente citou, levou com ele e nunca eu descobri que ele tinha uma mágoa guardada comigo, que isso pudesse refletir com a pessoa. Então, poder trazer isso à tona e limpar, acho que é um exercício super importante para manter o que eu falei, que eu sempre acredito ser uma empresa super positiva, entendeu? Então, obrigado aí pelas oportunidades e pelos resultados que tem trazido para a empresa. Valeu, obrigadão, Shira. Um abraço. Valeu. E para finalizar, é interessante falar que a constelação ela não faz milagre. Muitas vezes a gente fala, nossa, constelei, a minha vida mudou, tudo melhorou. Legal, mas não é a constelação que faz isso acontecer. No caso da empresa, é assim, você tem que ser bom, você tem que ser profissional. Não tem constelação que faça milagre para sua empresa virar o que virou. É muito suor, é muito trabalho, é muita coisa, muitos anos para a coisa dar certo. O que a constelação faz é ajudar a limpar o que está atrapalhando. Às vezes ela está patinando em alguma coisa que, se fosse física, se fosse muito explícita, a própria pessoa já tinha resolvido, como é o dia a dia desse pessoal aqui. O dia inteiro é apagar incêndio, é correr atrás de pessoal, de contrato, de cliente, esse é o dia a dia. Mas às vezes tem algumas dinâmicas que a gente chama de ocultas, e é aí que a constelação pode ajudar. Então assim, ela ajuda, mas o mérito é todo desse pessoal aqui que ralou o tempo inteiro para isso.